Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast da InterSystems Brasil. Dessa vez, a gente está iniciando os nossos webcasts de 2021 com a presença do Luciano Calatalo. Luciano, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Hoje, então, o tema que o Luciano vai apresentar é o tema de Machine Learning para executivos, tá, pessoal? O Luciano vai cobrir toda essa apresentação. Vocês têm aqui no board de vocês um quadrinho de perguntas e respostas, então o ideal é que vocês tiverem perguntas ao longo da apresentação, vocês enviem aqui nesse chatzinho e no final, quando o Luciano finalizar aqui a apresentação dele, eu vou ler as perguntas para ele fazer e responder todo mundo, tá? Mais uma vez agradeço a apresentação de todos e passo a palavra agora para o Luciano. Bom webcast a todos. Bom dia a todos, bem-vindos. O objetivo hoje é trazer um aspecto muito menos técnico do Machine Learning, mas um aspecto muito mais prático. E isso principalmente embasado com a minha experiência. Eu sou estatístico, formado em estatística pela Universidade de Brasília. Eu trabalho com temas de Machine Learning há aproximadamente uns 20 anos já. Eu comecei estudando esses temas e aplicando no mercado financeiro. Eu era um estatístico que trabalhava no financeiro de crédito. Tinha uma equipe de 7 pessoas focadas em temas de Machine Learning aplicado ao negócio. E a ideia da palestra é justamente trazer questões de negócio. Eu digo que quando a gente olha de cobertura do tema Machine Learning na imprensa ou em artigos por aí, a questão técnica é muito realçada, mas, digamos, a prática é pouco falada. E a ideia aqui é justamente destacar o que na prática isso se traduz, o que é o Machine Learning quando eu falo numa empresa hoje, internacionalmente ou no Brasil. Tá? Mas, claro, para falar disso não tem como escapar do conceito. E justamente o conceito ajuda a gente a pensar as ideias do que isso reflete no negócio. Então, se eu falo do conceito de Machine Learning, eu volto a 1959. O Arthur Samuel era um funcionário da IBM, que fazia pesquisas dentro da IBM, que ele criou esse termo Machine Learning. E na visão dele, o que era Machine Learning? Machine Learning era um campo de estudo onde algoritmos conseguiam aprender sem a necessidade de uma programação explícita. Então, quer dizer, eu não teria que dizer, se isso acontecer, faça aquilo. Na verdade, o próprio algoritmo aprenderia com um histórico de formação de dados e sugeriria uma ação na sequência. Resumindo nesse aspecto, eu diria que quando eu falo de machine learning, eu estou falando de dados, de aprender com esses dados e tomar uma decisão. E aí eu reforço, tomar uma decisão faz parte do processo e geralmente é uma coisa muito difícil de acontecer em projetos de Machine Learning, embora isso faça parte do contexto. Indo mais para o aspecto prático, tentando explicar esse conceito, eu gosto muito de usar uma referência de como, por exemplo, nós humanos pensamos quando vamos tomar uma decisão. Então vamos pegar, por exemplo, quando a gente resolve comprar um carro. Então a gente vai usar critérios do tipo qual o preço, qual o modelo, qual a forma de pagamento, enfim. Para tomar uma decisão, geralmente a gente usa em média 5, 6 informações, digamos, é o limite que um humano consegue ter, e eu falo isso num contexto de uma decisão rápida que tem que ser tomada. Justamente a ideia do Machine Learning é fazer a mesma coisa que nós fazemos, só que numa escala muito maior. Então a ideia a partir de N informações eu tomar essa decisão. E o que seria essas N informações que esses algoritmos conseguem trabalhar? Daria para exemplificar do tipo, por exemplo, quando eu falo no modelo de crédito, hoje quando vocês vão solicitar um cartão de crédito numa loja de departamento ou numa financeira, eles trabalham em média com 20 informações, ou seja, eles te perguntam várias informações cadastrais e a partir disso um algoritmo trabalha e decide se você tem um potencial de ser um bom ou mau pagador, essencialmente. Então eu consigo escalar, por exemplo, como um humano faz com 5 informações, é que eu faço rapidamente com 20. Agora vamos pegar casos mais complexos, vamos pegar o carro da Tesla. Vocês devem ter ouvido falar do carro da Tesla. Tesla é a tecnologia de ponta hoje, que é comercializada, que é um carro que dirige sozinho.
Para ter essa automação do carro não precisar de um piloto humano, ele trabalha essencialmente com um universo de mais ou menos 134 mil informações. Então, são 8 câmeras espalhadas no carro, o tempo todo tirando fotos e detectando objetos e tomando decisões em cima disso. Então, para trabalhar, essencialmente, esse algoritmo usa em mais ou menos 134 mil informações para tomar a decisão. Em um caso extremo, seria, digamos, o algoritmo GP3. Talvez vocês tenham ouvido falar dele. Está muito na imprensa hoje a questão de algoritmos que criam reportagens. Então, meio que fala, olha, o jornalista hoje tem um aliado que é um algoritmo que consegue criar notícia, criar informação. Inclusive, existem sites hoje, principalmente sites na China e na Europa, onde eles aproveitam algoritmos desse tipo para criar matérias e reportagens. Até um caso de uso de exemplo desse algoritmo foi aplicado agora acho que final do ano passado, se não me engano. Eles conseguiram criar uma música nova para o grupo Nirvana. Então, o grupo Nirvana, que acabou há mais de 20 anos atrás, eles pegaram o universo de várias letras do grupo e, a partir disso, criaram uma nova música. E esse algoritmo ajudou justamente nesse contexto. E só para vocês terem ideia, quantas informações esse algoritmo trabalha, ele trabalha com um universo de 175 bilhões de informações, de parâmetros, para tomar essa decisão e construir a resposta que é esse texto. Tá? Então, reforçando, o Machine Learning ele faz o que a gente faz, só que dá um poder de escala muito maior. Ele consegue replicar uma tarefa que nós humanos fazemos com, não diria com limitação, mas dentro do nosso contexto, esse processar 5 informações e consegue escalar isso para um padrão absurdo, eu diria. Legal. Falei do aspecto técnico, mas como isso se traduz em negócio? Na verdade, quando eu falo de Machine Learning aplicado em negócio, isso começou até antes do termo Machine Learning ser criado. Então, vamos pegar o primeiro caso de sucesso de Machine Learning no mundo, que, digamos, eu consegui investigar, foi a FICO. Talvez vocês conheçam a FICO, é uma empresa que existe até hoje. É a empresa que faz o credit scoring da maioria dos cidadãos americanos. Então, hoje, para você conseguir fazer um empréstimo nos Estados Unidos, no final você tem que ter um score FICO. Esse score FICO foi criado em 1956 por 2 engenheiros, na verdade era um matemático e um físico, se não me engano, que criaram a empresa justamente onde eles tinham um modelo de crédito, um algoritmo que conseguia avaliar o risco das pessoas e definir o potencial de empréstimo que eu teria para essas pessoas. É uma empresa que existe desde 1956 e eu diria que é um caso de sucesso, porque hoje é uma empresa com patrimônio de 1,6 bilhões de dólares que continua comercializando os produtos no mundo todo. E eu posso vir até para o mundo contemporâneo hoje, quando pego, por exemplo, uma referência que é o Andrew Ng. O Andrew Ng, que é um dos donos do Coursera, mas que antes disso, por volta de 2010, 2011, começou como um cientista de dados dentro do Google. Essencialmente, ele ajudou a criar a plataforma de Machine Learning, inteligência de dados do Google, e na sequência ele foi contratado pela Baidu, que seria a versão chinesa do Google. E essencialmente, eu diria que ele foi e é uma referência de Machine Learning, inteligência artificial no mundo hoje, e ele também foi um dos propulsores da questão do Deep Learning, que é essencialmente usar essa análise para outros tipos de informação, que seriam dados de voz, dados de imagem, dados de vídeo. Então, extrapolando do que era, sei lá, em 1956, quando a FICO pegava um cadastro onde tinha a idade, a renda, a profissão, o tempo de emprego da pessoa, aqui agora no século XXI, eu tenho o Andrew Ng não usando só esses dados, mas também informações como a sua imagem, vídeos, tradução do que você fala numa gravação e modelando isso de forma a escalar processos dentro das empresas. E aí eu reforço, justamente, eu saio de uma questão que é uma teoria e falo, olha, Machine Learning é um conceito e mostro para vocês que isso realmente acontece e tem resultado de negócio. E não é uma coisa antiga. Há mais de 50 anos já tenho empresas no mundo usando algoritmos de Machine Learning para tomar decisão e impactando nisso. Trazendo então resultados mais palpáveis, eu pego uma referência que isso aqui é um relatório da McKinsey. No final, o que eles fizeram? Eles pegaram
um histórico de projetos, os últimos 3 anos de projetos que eles tinham associados a Machine Learning. Aqui até dou ideia na legenda, são mais ou menos 100 projetos que foram coletados durante 3 anos, e eles eram um benchmark da ideia de retorno que eu tenho na aplicação de um projeto como esse dentro da indústria. Então, quando eu falo, por exemplo, em impacto nos custos, por exemplo, numa manutenção preditiva, seja, por exemplo, no maquinário de uma fábrica, seja na estrutura de uma loja, o fato de eu usar Machine Learning para me auxiliar na tomada de decisão e monitorar essa manutenção preventiva que eu tenho que realizar, isso impacta numa redução de custos de em torno de, no mínimo, 20% do custo que existe hoje associado a isso, por exemplo. E aqui eu posso ressaltar vários casos, talvez ilustrando aqui, talvez um caso que eu vivi mesmo na indústria aqui no Brasil, por exemplo, na prevenção de fraude. Realmente o nosso impacto no cliente, que é uma empresa de saneamento, ficou em torno de 3% da redução do montante de fraude que acontecia anualmente. E aqui foi justamente um trabalho de entender o processo do cliente, entender os dados que estavam disponíveis, aplicar o algoritmo correto e traduzir isso em ação de negócio. Então, essencialmente, como a gente pegou um algoritmo e traduziu para uma ação de negócio, impactou nessa redução no custo de fraude que eles teriam anualmente. Um outro caso de uso que também vivemos aqui no Brasil em alguns projetos, otimização de equipes. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de cosmético que contratou a gente para otimização de call center. A ideia era o seguinte: independente do horário que um cliente acessa esse call center, o tempo de resposta teria que ser 2 minutos. Como isso se traduz, como essa demanda de negócio se traduziu num projeto de machine learning. A ideia foi justamente entender um algoritmo que colocava mão de obra no contexto que eu tinha as pessoas contratadas pela empresa, e eu também tinha um call center terceirizado que era alocado pela empresa em momentos de pico. Então, dependendo do horário do dia, como eu tenho que manter esse padrão de 1 minuto no máximo de espera do cliente, eu, acabava alocando muito mais pessoas. E o machine learning foi justamente um algoritmo para sugerir qual era o número ideal de pessoas alocadas por faixa horária do dia, seja em função da demanda que existia de atendimento dos clientes, seja em função da disponibilidade, porque principalmente um fator humano ali do call center é que, por exemplo, uma jornada de call center só pode durar no máximo 6 horas. Então, como é que eu consigo alocar pessoas desse time de call center de forma a otimizar, garantir essa qualidade e também não impactar nos meus custos? Eu não tenho que contratar mais gente para garantir o mesmo padrão de qualidade. E foi o que foi realizado através desse processo. Por exemplo, otimização de logística. A gente tem um caso muito interessante para o agrobusiness, onde a gente auxiliou a multinacional do agrobusiness a montar uma estrutura de escoamento de produção. Então, essencialmente, por exemplo, uma colheita de soja que tem lá no Centro-Oeste, que para chegar no Porto de Santos tem várias vias de transporte que podem ser realizadas. Então pode ser diretamente uma via rodoviária, um caminhão vindo direto, ou metade do caminho a soja transportada num barco ou via trem. No final a ideia era o quê? Era montar um plano onde otimizasse a redução de custo, de forma a ter o custo mínimo na hora de transportar essa carga. E considerando fatores, digamos, em cima de cenários. Imagina, por exemplo, uma rodovia onde o caminhão passa, tem uma ponte, essa ponte quebra, cai. O algoritmo visava sugerir uma rota mais eficiente após essa rota que não está funcionando e sugerir qual seria o caminho ideal de forma a reduzir custos do contexto do transporte e também na questão tributária. Então, qual estado da federação faria sentido passar ou não para não incidir tanto na questão tributária na hora da transação dos produtos, por exemplo. E aí eu reforço, quando eu falo de machine learning em negócio, eu falo tanto impacto em redução de custo, quanto eu falo num aspecto também de receita, impacto em crescimento, e aqui eu também tenho os benchmarks da McKinsey para reforçar isso. Então, por exemplo, quando eu falo em precificação,
no mínimo, eu espero impacto em aumento de 2% das vendas utilizando os algoritmos como esse. Porque, essencialmente, eu consigo escalar uma coisa que um humano faz geralmente. Por exemplo, no caso de precificação, eu estou falando o seguinte, imagina, por exemplo, um cliente nosso que é uma engarrafadora de refrigerante. O universo de produtos dessa engarrafadora são em torno de, sei lá, 20 produtos. Ali eu tenho chá, eu tenho água gaseificada, eu tenho uns 7, 8 tipos de refrigerante, enfim, eu tenho 20 produtos. Só que aí, quando eu penso numa estratégia de precificação, eu tenho que pensar numa estratégia dessa por canal. Então, imagine que eu tenho 6, 7 canais, um é, sei lá, um supermercado, o outro é um varejista, pequeno varejista, eu tenho as boates, tenho outra estratégia de preço, enfim, eu tenho um universo bem mais diversificado. Então, se eu pensar que eu tenho 20 produtos e 7 canais, então eu multiplico 7 vezes 20 para pensar quantos preços eu tenho que pensar a estratégia. Se eu criar mais complexidade de pensar, opa, eu quero pensar, já que eu sou uma garrafadora nacional, eu tenho uma estratégia regional para cada preço desse também. Então, se eu tenho 5 regiões no país, eu já multiplico 20 produtos versus 5 regiões versus 7 canais. Então, eu já tenho 35 versus 40. Hoje, eu posso falar que nesse cliente, a gente trabalha com um universo não de 200, 500 preços. Hoje trabalha no universo de 70, 80 mil preços. A gente consegue ir no detalhe dessa segmentação. Então, no final, o que a gente faz? A gente replica uma estratégia que hoje uma área de preço faz. Quando uma área de preço hoje trabalha sem algoritmos, no final ela acaba pensando, olha, eu tenho um preço por canal, preço por produto e acabou. É o limite que ela tem. Como a gente tem esse poder de escala usando os algoritmos, a gente consegue justamente ir no detalhe e extrapolar da gestão de 30 preços para a gestão de 60 mil preços. E é dessa maneira que a gente consegue ajudar nessa aumento de valor de margem ou aumento de receita nas vendas. Tá. Outra questão também, por exemplo, quando eu falo otimizar a oferta, eu estou falando em otimizar inventários. E aqui é desde pensar, faz sentido hoje uma loja de material de construção ter 6 mil produtos em oferta, ou talvez se desses 6 mil produtos eu pensasse nos 800 produtos-chave e pensasse em estratégia só com eles, seria suficiente para aumentar minhas vendas e a minha margem em 5%, 10%. Então, o algoritmo ajuda justamente nesse contexto de auxiliar o negócio na hora de pensar esse tipo de estratégia. Ok. Legal, então, como eu comentei, além do aspecto teórico, existe realmente resultado prático e eu reforço aqui com esse benchmark da McKinsey dizendo, olha, realmente aplicar machine learning no negócio traz resultado. E a pergunta que vem agora é dizer, tá, mas como eu realizo isso? O que são os primeiros passos? O que eu tenho que pensar como executivo quando eu falo em aplicar machine learning no negócio? Então, essencialmente, o que a gente pensa? Primeiro, eu vou ter um universo de dados. E quando eu falo de dados, eu vou além do aspecto de TI, de ter uma base de dados, um repositório de dados. Quando eu estou falando de dados, é pensar, eu tenho dados internos, informações que meus sistemas geram, informações que meus departamentos geram, seja a área financeira, seja a área de marketing, seja a área de negócio. Eu tenho dados externos que podem ser incorporados nessa estratégia. Então, por exemplo, principalmente no varejo, eu tenho dados, por exemplo, da Nielsen, que é um pesquisador e consegue ter um benchmark dos preços que o mercado executa. Mas, enfim, se eu tenho uma informação externa que pode ser incorporada, eu tenho que pensar nessa estratégia. Outra coisa, uma coisa que também extrapola muitas vezes o que as empresas têm hoje quando eu falo de dados. São dados conectados com demandas. Então, não é apenas eu tenho um repositório com um monte de informação armazenada. Eu quero saber se o dado que tem armazenado disponível ele faz sentido com o caso de uso que eu quero desenvolver. Então, é pensar ali, por exemplo, um caso de uso que a gente mostrou. Se eu quero fazer uma precificação dinâmica e, sei lá, diariamente quero repensar esse preço da oferta do produto que eu coloco no meu site, eu tenho subsídio baseado na informação interna e externa que está disponível para criar esse algoritmo dinâmico ou não? Então, no final, como eu amarro a visão de negócio, o objetivo de negócio da empresa com as informações que estão disponíveis. No mesmo momento, eu também tenho que me preocupar com a segurança. E eu diria que isso é um tema que está em voga no país no último ano, principalmente, quando a gente fala de LGPD. Mas quando eu falo em clientes nossos na Europa, por exemplo,
a questão da segurança é um tema que a gente já fala há pelo menos 4, 5 anos. Então, dou até uma ideia para vocês. Hoje, a empresa tem uma estrutura de dado orientada a essa segurança. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso que é um escritório de cobrança na Europa, que, por essa questão do sigilo do dado, no final a gente ajuda eles como? A gente ajuda eles pensando em estratégia de cobrança. Quando chega um contrato, qual o contrato que eu tenho que priorizar para cobrar? Qual que eu garanto que eu vou ter o retorno mais rápido? Que informação a gente usa e subsídio para tomar essa decisão? Eu tenho, por exemplo, o endereço do cliente, são dados bem, digamos, sensíveis. Eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone, eu tenho o perfil sociodemográfico, coisas como idade, sexo, profissão, tempo de emprego. E aí, como se traduz nos dados que são fornecidos para a gente? Cada informação dessa é fracionada e no final uma base que geralmente viria numa tabela e várias colunas com essa informação. Hoje, para fazer a minha análise, eu recebo 10 arquivos diferentes. Um arquivo tem informação do e-mail, outro arquivo tem informação do telefone, no outro arquivo eu tenho informação de endereço ou dados sociodemográficos, e um desses arquivos eu tenho informação de como juntar todos esses outros arquivos. Justamente pensando em como garantir a segurança, e se um dado desse vazar, talvez a pessoa que tenha a posse desse dado tenha dificuldade de casar a informação com a pessoa que representa essa informação. Então, tem muito desse contexto. Só que, ao mesmo tempo que se pensa em questões como essa, um fator muito importante está associado à questão da rapidez. Aí eu posso ilustrar com um caso de uso nosso. Na verdade, eu sempre falo que foi um caso de insucesso, mas que é muito bom para ressaltar essa questão. Há uns 3 anos atrás, uma financeira procurou a gente, que eles queriam meio que fazer uma ação de marketing em função dos clientes deles e queriam entender melhor a carteira deles. E, na verdade, era um projeto que já tinha iniciado há pelo menos 1 ano, onde a área de tecnologia começou a armazenar esses dados e o nosso papel ali, na hora da consultoria, era justamente, a partir desse legado de informação que foi armazenado, que eram 3 anos de informação, a gente entender e segmentar a carteira de cliente deles e sugerir ações usando algoritmos de machine learning. O que a gente percebeu? E no final isso acabou não viabilizando o projeto. Era um projeto que já acontecia há 1 ano, eles se preocuparam muito com a segurança do dado e o impacto disso que o projeto estava muito lento. Vocês terem uma ideia, um arquivo que para transacionar demorava em média 10 minutos no projeto normal, o deles estava demorando 24 horas. Por quê? Porque eles criaram um monte de arcabouço de criptação e segurança do dado que impactava em não ter um dado disponível para o projeto fazer análise. No final, a gente chegou ali depois de 1 ano e pela nossa percepção, teria que redesenhar a arquitetura da tecnologia e isso impactaria em mais 6 meses de projeto, mais ou menos. E no final, o projeto não continuou por isso, porque eles teriam que investir mais dinheiro e a expectativa de retorno, que já era de 6 meses, ia se tornar uma expectativa de retorno de 2 anos. Então, o projeto foi cancelado. E tendo como base essa experiência com dado, o próximo momento está nas análises. Então, aqui eu vou pensar em análises alinhadas com KPIs. Então, aqui é não pensar no algoritmo técnico, mas é pensar, olha, primeiro, os dados que a gente consumiu e está usando para construir essa análise refletem os KPIs que a empresa tem hoje? Então, KPIs básicos, por exemplo, qual o número de contratos, número de clientes, qual o número de transações por mês, qual a média, qual o ticket médio que eu tenho dentro da empresa. Tudo isso, digamos, tem que estar embasado e validado para poder construir análise. Então, muito do trabalho, às vezes, está na conferência da informação e em replicar KPIs que a empresa já tem internamente. Claro que a gente faz isso, num prazo muito mais curto, mas isso é muito importante até para criar confiança no algoritmo, já que, imagina, é algo bem desafiante. Embora eu tenha mostrado que existam casos de uso práticos no mercado, e isso já tem mais de 50 anos, é o tempo todo uma tecnologia, um processo, uma forma de lidar com desafios de negócio que é desafiante do que as empresas fazem hoje. E no final, passar confiança com os números que são gerados é o primeiro passo para iniciar o processo de machine learning dentro de uma empresa. Um outro ponto, esse processo tem que ser escalável. Uma coisa que a gente vive muito nas empresas, às vezes já começaram, criaram um primeiro projeto, tem algoritmos funcionando, só que hoje para replicar isso eles teriam que aumentar a equipe em 20, 30 pessoas,
ou ao mesmo tempo, mesmo que não tenha impacto em aumento de equipe, tem um impacto de prazo. Eu tenho benchmark disso, de clientes e bancos, que a gente chegou a fazer projetos, que o banco demorava em média pelo menos 1 ano para colocar um modelo em produção, para aplicar o modelo de machine learning no negócio. Sendo que, na prática, existem mecanismos onde a gente consegue fazer isso em 2, 3 meses, por exemplo. Então, a questão de ser escalável é muito importante, principalmente no início do machine learning na empresa, porque você está ali sendo colocado à prova. Se você falhar, vai ser o primeiro ponto de atenção e o primeiro risco que o projeto pode ter. E um terceiro fator que a gente sempre reforça também, que tem que ser uma análise compreensível. Muitas vezes, eu até vejo isso em muitos players de tecnologia, a oferta do machine learning está muito associada a eu tenho a ferramenta A, a ferramenta B, que faz o algoritmo que o Google tem, ou o algoritmo específico tal. Uma grande questão de um projeto ter sucesso é a gente conseguir traduzir um que o algoritmo técnico desse faz para quem toma a decisão. Então, explicar para o diretor, para o gestor, para o CIO, olha, esse algoritmo está fazendo isso e está sugerindo isso aqui para o seu negócio. Então, se eu consigo criar algo que é compreensível, que é uma técnica, um algoritmo que eu consigo traduzir e explicar para alguém que é leigo, eu diria que é um fator de sucesso e um fator de redução de risco num projeto de machine learning. E, claro, a terceira etapa, que diria que é a mais importante, que também eu diria que é muito difícil acontecer e muito do esforço do projeto tem a ver com isso, tudo que foi realizado, da análise do dado, da construção dessa solidificação dos dados, da análise de machine learning, isso se traduz em ação de negócio. Não adianta nada eu criar um algoritmo que tem uma performance maravilhosa, que a gente criou um relatório bem consistente, mas que isso no final não se traduziu em nada no negócio. Foi um investimento que o cliente não percebeu o valor ou que houve um gargalo de ter o comprometimento dos executivos em traduzir o que foi feito em ação de negócio. Para isso acontecer, a gente tem que ter expectativa de respostas rápidas, então o comprometimento da área de negócio para realizar isso. E, claro, o alinhamento com os executivos que tomam a decisão. Mas o que os técnicos, eles são os primeiros a comprarem a ideia de implementar o machine learning numa empresa. O benchmark que eu posso falar de vocês sobre isso, que é público, vocês podem pesquisar no YouTube, no Google, por exemplo, acho que de maior sucesso no país é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem uma trajetória de sucesso de implementar a transformação digital e machine learning na empresa, e principalmente um dos fatores é que um dos sponsors dos projetos é um executivo, é um diretor da empresa. Então, digamos, os gargalos e as ações que têm tomadas e quando surgem dificuldades, tem o patrocínio dele para essa resolução. E isso impacta justamente da gente conseguir ter sucesso em algoritmos como esse na empresa. Reforçando até esse ponto, geralmente quando eu falo isso aqui para os clientes, eles até um pouco se assustam, porque a primeira barreira que existe o cliente fala, por exemplo, olha, eu não sei nem se eu tenho meus dados internos, que é o primeiro passo, confiáveis o suficientes para ter um algoritmo consistente. E, essencialmente, os clientes pensam que os dados internos deles nunca são suficientes para a construção do algoritmo desse e isso se transformar numa decisão de negócio. O que eu ilustro aqui, por exemplo, nesse próximo slide, é justamente um caso bem, digamos, conservador. A gente tem uma experiência muito boa em soluções de precificação de produtos. Eu diria que hoje as 2 principais engarrafadoras de Coca-Cola do país utilizam o nosso algoritmo. Só que esse cliente, o principal diferencial deles é que eles têm dados externos da concorrência. Então, essencialmente, eles compram informação da Nielsen, que monitora o preço do Guaraná, o preço da Pepsi, o preço dos refrigerantes regionais, das tubaínas, e isso consegue ajudar eles na estratégia de preço e no algoritmo que a gente construiu para eles. Mesmo sendo em cenários diferentes. Então, por exemplo, no caso de uma engarrafadora, a preocupação deles é muito mais com os players como Guaraná e Pepsi, e trimestralmente eles repensam a estratégia de preço deles para ser, digamos, mais competitivos no mercado. Sendo que a outra engarrafadora que nós trabalhamos, o maior concorrente deles são os refrigerantes baratos, então as tubaínas que roubam muito do market share deles. Então, a dinâmica desse cliente, por exemplo, é repensar a estratégia de preço deles semanalmente. Toda semana eles têm que pensar numa promoção de refrigerante
para concorrer com esses refrigerantes baratos. Ok. Quando a gente chega nesse cliente, que é o cliente que usa o mesmo algoritmo, só que é um segmento diferente, é um cliente de material de acabamento, ele vende artigos caros, tipo torneira, sei lá, tem uma torneira dele que chega a valer 6, 7 mil reais, então tem desde a torneira de 100 reais, 50, até a torneira de 5 mil reais. A grande peculiaridade desse cliente é que ele não tinha dados de concorrência. A Nielsen não capturava essa informação e não existia esse dado disponível. E aqui a gente mostra nesse benchmark que mesmo apenas só usando o dado interno do cliente, sem ter essa informação externa, a gente consegue trazer um impacto bastante relevante para o negócio do cliente. Aqui vocês terem ideia, aqui no gráfico eu comparo a performance do cliente de 2012 a 2017, sem usar o nosso algoritmo, e aqui a partir de 2018 a performance por trimestre usando já a nossa inteligência. O que reflete aqui? O principal indicador que eles usam são lojas que são distribuídas pelo estado de São Paulo. A métrica deles é o ticket médio por metro quadrado de loja. Então, cada loja eles têm tanto de mercadoria e a ideia é otimizar esse metro quadrado que expõe produtos para aumentar a receita, esse ticket médio. O que a gente mostra aqui? Que trabalhando com a gente um ano com esse algoritmo, a gente conseguiu aumentar em média o ticket médio do metro quadrado da loja em 11%. E esse segmento de trabalho aqui foi essencialmente só diversificação de preço. Então, para cada tipo de produto, aí eu volto lá ao exemplo da torneira, a gente conseguia propor qual era o preço ideal para cada tipo de torneira de forma que não canibalizasse uma ou outra. Então, uma coisa do tipo, eu tenho uma torneira que custa 100 reais. Se eu aumento o preço dela para 150, acaba que o pessoal migra, não compra mais essa torneira, mas compra a torneira de 200. E se eu pego essa torneira de 100 reais e baixo muito o preço, no final ela vai concorrer com a torneira barata, que é a torneira de 50 reais. Então, nosso algoritmo acaba sugerindo o preço ideal para cada segmento de produto, de forma justamente a otimizar a margem de receita por metro quadrado de loja. Ok. Que mais? Quando eu falo da jornada, essencialmente um ponto que, por exemplo, é pouco discutido, está associado aos recursos e às pessoas envolvidas no processo. Então, o primeiro passo está associado a uma mudança de cultura. De certa maneira, a gente vai falar, olha, para você tomar uma decisão hoje, além do seu conhecimento e experiência de negócio e o teu algoritmo que vai te ajudar a escalar essa decisão. Então, às vezes é meio complicado, porque isso impacta até em mudar processos e coisas que já aconteciam antes na empresa. Um outro impacto que a gente começa a ter que demandar um perfil na empresa, que é alguém que conhece esse negócio, mas também que tem uma experiência técnica. No final eu falo muito posteriormente, mas o principal ator que surge quando eu falo de inovação digital e falo de machine learning numa empresa hoje, no mundo, está nessa pessoa que conhece negócio e conhece o técnico ao mesmo tempo, porque ele vai ter que traduzir e interpretar isso ao mesmo tempo. Isso é um fator chave para isso acontecer. E um outro ponto que eu reforço é a questão de reter talentos. Hoje, mais do que nunca, e o mercado de tecnologia sempre viveu isso, mas hoje mais ainda, quando eu falo de machine learning, está sendo um perfil muito demandado. Na verdade, eu diria que são perfis muito demandados, porque aqui eu dou ideia desse panorama de perfis. Quando a gente olha hoje na imprensa, quando eu falo de ciência de dados, quando eu falo de machine learning, eu mesmo falo de uma pessoa que é o cientista de dados. Mas, na verdade, eu tenho um time muito mais complexo na hora de eu pensar num projeto de machine learning e uma cultura de machine learning numa empresa. Então, aqui eu vou desde, por exemplo, um gerente de produto, no final, alguém que vai cuidar do processo pensando em negócio e vai fazer a gestão técnica disso, só que sempre com a cabeça no negócio. Eu tenho esses tradutores, como eu comentei, alguém que é técnico, mas entende de negócio, e alguém que é do lado de negócio, mas entende do técnico. Vai ter que ter o tempo todo esse leve e trás, justamente para garantir que o que está sendo construído no algoritmo, que é uma coisa científica, está refletindo os objetivos do negócio, as expectativas que são construídas, por exemplo. Quando eu falo só do aspecto de dados, eu estou falando de dois perfis, não é só o cientista. Eu tenho o engenheiro de dados e o cientista de dados. O engenheiro, alguém que pensa naquele aspecto do dado que eu comentei no início, e o cientista, que é a pessoa que faz a análise, que consome o que o engenheiro está construindo. E essa proporção aqui, eu estou falando um benchmark de mercado, mas isso pode mudar muito. Por exemplo, eu tenho uma referência de uma empresa de e-commerce indiana, que para cada cientista de dados, eles possuem 20 engenheiros de dados.
E por quê? Porque a dinâmica lá é um site de internet, eles têm que mudar o preço o tempo todo, e ali os algoritmos são atualizados também. Eu diria que hoje estão trabalhando com mais ou menos 100 algoritmos. Isso impacta em mudanças do dado e na integração disso com as aplicações que têm interface com o cliente simultaneamente o tempo todo. Então, eu diria que lá hoje, esses 40% vão mais que isso. Pode ser até, não sei, 60%, 70% das pessoas envolvidas nos projetos de Machine Learning. Um outro perfil, eu tenho um engenheiro de nuvem. Então, fora ser o engenheiro de dados cientistas, eu tenho um arquiteto que pensa em arquiteturas e plataformas e sistemas que agilize o processo do Machine Learning. E aí alguém especialista em nuvem, que conheça a nuvem, que domine e seja versado nisso, é um outro ator que tem que ser envolvido. Um outro perfil, integrador do legado. Então, alguém que tem um histórico da informação de um sistema que talvez não esteja mais em produção, mas que tem um histórico de comportamento do cliente. Isso é um ponto muito importante também, que muitos clientes nossos, o que é a iniciativa deles geralmente quando eles trocam um sistema? É pegar todo o legado e jogar fora. E o que a gente fala, olha, quanto mais informação, quanto mais histórico vocês tiverem, melhor para o algoritmo aprender e conseguir trazer decisões melhores. Então, o integrador do legado é justamente, às vezes, alguém que conhecia o sistema antigo, que entende que informação está disponível lá, ou entendia até como o processo funcionava. Isso é muito importante na hora de um projeto nosso, a gente conseguir recuperar essa história do passado e melhorar o poder preditivo de modelos como esse. E, claro, um outro ponto que eu tinha reforçado anteriormente, mas a questão da segurança e compliance também é um fator que acaba surgindo em função de eu estar trabalhando com muita informação, às vezes muitos dados sigilosos ou sensíveis, e a questão, por exemplo, no Brasil do LGPD vem a ser o tema recorrente, e claro, a questão da segurança. A gente tem vivido, acho, principalmente no último ano, embora isso já aconteça há muito tempo, a questão de vazamento de dados. Também, por exemplo, a informação de um dado que supostamente era no Bureau de Crédito do país, que vazou há pouco tempo e estão ocorrendo fraudes com a utilização dos dados desses clientes. Então, a segurança passa a ser um fator também que tem que ser pensado e imaginado em um projeto como esse. Tá. E aqui eu dou a ideia de processo. Quando eu falo em processo, aí eu simplifico muitos, um caso de uso nosso. Há uns 2 anos atrás, uma empresa de saúde procurou a gente, que eles queriam escalar o processo que eles tinham para avaliar glosas médicas. Para quem não conhece glosa médica, a literatura é essencialmente quando ocorre um atendimento, não sei, uma internação, uma cirurgia, e eu tenho um prontuário onde é detalhado tudo que foi utilizado nessa cirurgia. Quantos bisturis, qual medicação, quantas horas de internação foram utilizadas e coisas assim. E aí, essencialmente, o trabalho, geralmente, do plano de saúde é avaliar esses prontuários médicos e apontar onde pode ter incoerência. É meio que fala, olha, uma cirurgia cardíaca, que geralmente se gasta em média R$80 mil, aqui no prontuário tem um valor de R$200 mil. Por que isso? Então, essencialmente, eles têm uma equipe médica, sei lá, 20, 30 médicos, que fica o tempo todo investigando esses prontuários para saber se faz sentido ou não ter essa glosa no prontuário. E a ideia do algoritmo era o quê? Era auxiliar esses médicos. Então, sei lá, levar para os médicos que no final, naquele momento, diariamente recebiam vários prontuários e tinham que investigar o que estava acontecendo, levar para eles apenas o que realmente valia a pena ser investigado. O que tinha um perfil muito discrepante, dizer, olha, isso aqui é fraude, não precisa nem discutir. Se uma cirurgia custa em média R$80 mil e aqui está me cobrando R$1 milhão, olha, eu faço automaticamente isso e já aponto como glosa. Ou situações que eu falo, olha, vê que cirurgia cardíaca está em torno de R$100 mil, 85 mil e a média é 70, o algoritmo entendeu que o material está ali discriminado, então nem vale a pena, sei lá, gastar tempo com essa glosa, mas a glosa que está muito estranha, que o algoritmo não consegue decidir, aí vale a pena levar para o médico analisar. A ideia do projeto era essa. Quando a gente começou o projeto piloto, depois de 2 meses, deslumbrou e teve que encerrar o projeto, porque a gente percebeu que isso impactaria numa mudança de processo, e essa mudança de processo demoraria pelo menos 1 ano na empresa, porque essencialmente, até esse momento, a empresa trabalhava com um processo muito manual. Eram pilhas de papel, prontuários que caíam na mesa do médico. Então, não tinha como um algoritmo selecionar e filtrar qual prontuário teria que ir para a mesa do médico. E, no final, o projeto teve que ser cancelado justamente porque o processo que existia na época não
não possibilitava a aplicação de coisas como essa. Outra questão de automação. Às vezes eu posso chegar num algoritmo bastante eficiente, que me dá um poder de decisão, mas se na hora de eu criar a automatização disso eu não consigo criar escala, o projeto também não vai funcionar. Então, no final, para garantir essa escala, essa automação, eu tenho que muitas vezes rever processos. Isso é um fator muito importante dentro de um projeto de ciência de dados. E aqui no final eu dou uma ideia de tempo, porque também é uma coisa que vários clientes perguntam, várias empresas, executivos curiosos em pensar, tá, eu quero começar isso, o que eu tenho que fazer? Aqui eu dou uma ideia do que pode ser construído e o prazo para isso. Por exemplo, o primeiro passo em ciência de dados, de pensar uma estratégia e mapear informações disponíveis e até construir uma análise básica, simples para um projeto, eu diria que 1 mês de trabalho isso é suficiente. Dá para fazer uma radiografia, entender o que está acontecendo na empresa e pensar numa estratégia do que pode ser realizado. Quando eu falo de um piloto numa empresa, implementar o primeiro modelo e se orientar a algum caso de uso que possa ser identificado no primeiro passo, ou que já, digamos, é apontado pelo cliente, esse piloto geralmente é um processo de 3 a 4 meses. E quando eu falo 3 a 4 meses, 3 a 4 meses o modelo rodando e sendo utilizado pela área de negócio. Aqui vai envolver desde aquela etapa de entender o dado, de construir análise, gerar um relatório, interagir com a área de negócio e colocar isso para funcionar e realmente auxiliar a área de negócio a tomar decisão. Quando eu falo de uma consolidação, eu estou falando 12 meses, e a consolidação eu digo o quê? A empresa ser autônoma e ter uma equipe já com uma certa maturidade de desenvolver seus próprios algoritmos e tocar o que já foi desenvolvido e implementado. Então, eu sempre comento que no final o Machine Learning é uma jornada, não é um projeto pontual que a empresa contrata e que vai estar entregue. No final é uma jornada que é construída tempo a tempo. Até, eu diria, para chegar numa equipe madura, que eu falo, eu sou autônomo e tenho realmente o Machine Learning como um pilar estratégico da minha empresa, eu diria que é uma jornada de até 24 meses. Tá? E finalizando, dando ideia do que é isso para o negócio, eu gostaria de levantar alguns pontos de atenção que a gente vive no dia a dia. Então, reforça aquele ponto dos dados, a questão de eficiência e segurança, porque isso é um problema recorrente nosso. Às vezes o projeto não anda por digamos, excesso de segurança, mas, claro, isso também não pode penalizar a segurança da informação, coisa do tipo, mas tem que existir a sensibilidade que o dado tem que estar disponível até para a gente poder explorar e entender que informação vai ser relevante para ser utilizada numa análise como essa e tem impacto no negócio, porque no final o primeiro gargalo geralmente é a pergunta que a área de tecnologia faz para a gente. Ok, vocês vão construir essa consultoria, vão desenvolver o algoritmo Machine Learning, que informação vocês precisam? A nossa resposta sempre que informação você tem disponível? Porque essencialmente nosso trabalho é investigativo. Do universo de informação que o cliente tem disponível, apontar qual pode ser relevante ou não na utilização e aplicação dessas análises. Então, essencialmente, claro que para cada caso de uso, a gente tem, digamos, a coleção de informações que podem ser relevantes, mas por ser um processo científico, não necessariamente isso é a verdade. Pode ser que, dependendo do perfil do cliente, isso mude totalmente. A gente viu isso, por exemplo, com empresas de plano de saúde. A gente tem o mesmo modelo dessa previsão de glosa, mas dependendo do perfil do cliente, as informações são totalmente diferentes para construir o modelo. E isso é um ponto de atenção que tem que ser lembrado. Uma outra questão, a questão da equipe do time envolvido nisso. Tanto na questão do recrutamento, então isso é uma grande dificuldade hoje das empresas e a gente acaba até hoje auxiliando, embora a gente seja uma consultoria, a gente acaba auxiliando muitos lugares a construir esses times, porque não é alguém apenas que conheça estatística, alguém que conheça machine learning e tenha feito a ciência da computação na faculdade. É uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade, como eu falo, de negócio, mesmo sendo técnico, e recrutar isso não é uma tarefa tão simples. E claro, a questão da retenção, porque é um tipo de profissional que, digamos, é bastante requisitado no mercado, e eu diria que não só no mercado brasileiro, no mercado global. Tem muitas pessoas hoje que trabalham remotamente para empresas na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a questão da retenção tem que ser pensada e tem que ter uma estratégia para isso. E um outro ponto de atenção, isso aqui eu
vivi numa reunião onde tinha um especialista, porque a grande questão hoje é que a área de TI é desafiada, porque ao mesmo tempo que ela é cobrada por custos, então a questão da sustentação da empresa, então o site da empresa não pode sair do ar, o sistema da empresa não pode sair do ar, nada pode impactar o que está em produção e funcionando, é cobrada dela que tenha inovação. E geralmente inovação impacta em justamente ter que interagir com sistemas que não podem cair. Então, por exemplo, uma barreira que geralmente a gente tem, olha, a gente precisa de um dado, e é um dado transacional do que aconteceu na última hora. É muito difícil, geralmente o dado que a gente consegue é no máximo em D-1, porque justamente é gerado um histórico do que aconteceu ontem da extração do sistema, então não tem uma interação direta com o sistema. E claro, isso tem justificativa, eu quero garantir a estabilidade do sistema. Mas no final o desafio é esse, como é que eu consigo garantir essa inovação sem ter que impactar o que está em produção hoje? E muitas das discussões, das conversas e das interações com a tecnologia versam sobre isso e é um trabalho que é muito recorrente. E outra questão está na utilização das tecnologias. Hoje, justamente, quando eu falo do machine learning, daquele processo que eu falei até agora, do dado, da análise e da decisão do negócio, o que se coloca em questão hoje não é nem se o machine learning funciona ou não na empresa, é como eu escalo o que o machine learning faz. Eu lembro de um cliente que procurou a gente há pouco tempo, porque o problema dele hoje é o sucesso dele. Eles construíram um modelo de machine learning para marketing, para segmentação de cliente e campanha. Funcionou muito bem, melhorou muito as decisões de negócio e a receita que tem na empresa hoje. E o impacto disso é que outras áreas da empresa demandaram modelos para eles e até a área de comercial que usa esse modelo hoje quer escalar. Ele quer partir de um modelo genérico que abrange o país todo e ter um modelo por região. Então, traduzindo isso o piloto criou um modelo, agora eles precisam de 5 para a área que já tem um modelo, e eu tenho outras empresas demandando também machine learning. Então, que vai pular de um modelo para 10 modelos que tem que ser gerados, gerenciados e monitorados na produção. Então, quando se fala em tecnologia hoje, é mais se consegue fazer machine learning, se consegue ler o dado, como essa tecnologia pode me ajudar a escalar um processo que o sucesso dele impacta em ter que criar muito mais análises dentro de uma empresa. Ok? Bem, temos 10 minutinhos agora, eu queria abrir o espaço para perguntas, fiquem à vontade. Acho que vai ser o recado. Legal, Luciano, obrigada. Vamos lá, então vou começar a ler as perguntas aqui que a gente recebeu, tá? A primeira pergunta, baseada em quantas informações um ser humano dirige um carro com competência? Olha, não sei dizer. Eu diria que, pegando o case da Tesla, eu sei que eles usam 8 câmeras, então 2 na frente do carro, na lateral, na traseira. A partir dessas 8 câmeras, eles têm um universo de 7 grupos de percepções que eles querem ter. Então, por exemplo, tem um segmento que é só para entender se tem algum objeto estranho ao que esperaria ter na pista. E aí, um dos trabalhos, inclusive, eles usam muito interação humana. Para identificar esses objetos estranhos, eles contratam pessoas para ficarem olhando fotos e marcando o que é estranho ali numa pista na hora que o carro está andando. Baseado nesse subsídio, eles constroem um modelo só para detectar isso. Eu diria que um humano, esse modelo foi construído pelo Tesla e se baseou nessas 8 segmentações, seja o objeto estranho, a rotina que o motorista tem, ou coisas assim. Então, eu diria que, com essa perspectiva, eu diria que 12, 7 fatores um humano utilizaria para dirigir. Perfeito, obrigada, Luciano. Próxima pergunta, qual seria o primeiro passo para iniciarmos um projeto de machine learning? Perfeito. Eu diria que a primeira coisa não é técnica, a primeira coisa é negócio. O primeiro passo do machine learning é conversa com os executivos da empresa. É pensar a estratégia da empresa, as ambições, o plano da empresa e como isso vai se traduzir no machine learning. Esse é o primeiro passo. Segundo passo a partir do momento que está claro o que são os objetivos, o que são as aspirações, é entender dados, processos e as pessoas envolvidas para começar um projeto.
Legal, perfeito, obrigada. Próxima pergunta. É possível desenvolver modelos preditivos tendo-se poucos dados e ou com pouca qualidade de dados? Sim, eu diria que, claro, isso tem limitações. Essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala de previsão, eu sempre falo, um ponto importante é o seguinte. No final, é possível construir qualquer modelo de previsão. E o principal do modelo de previsão não é ele me dar com exatidão a previsão, mas ele me dá um sinal de ter alguma coisa mudando. Então, vamos falar, por exemplo, uma previsão de venda. Eu tenho uma ideia de venda mensal dos meus produtos, mensalmente, sei lá, no horizonte de 2 ou 3 anos. Igual, por exemplo, um case que a gente desenvolveu há um tempo atrás, era um modelo para a indústria de agronegócio, onde a gente prevê, no horizonte de 2 anos, um consumo de agrodefensivo no país por região. Então, hoje, por exemplo, a gente está em maio de 2021, a gente consegue prever mês a mês, até maio de 2023, o consumo de agrodefensivo no país, baseado nesse histórico que o cliente passou para a gente. Só que como essa ferramenta ajuda? A ferramenta não ajuda, claro, no planejamento ajuda baseado nesses números, mas a ferramenta ajuda muito mais quando a gente vai refazendo essas estimativas mensalmente e ela aponta o seguinte, opa, eu estava prevendo para dezembro desse ano uma venda de 10 mil, eu recalculei o modelo agora e essa venda vai cair para 8 mil, ou vai aumentar para 20 mil. Então, o algoritmo ajuda a gente a antecipar mudanças. O algoritmo aponta, olha, o que estava previsto está mudando, então o algoritmo levanta o sinal e fala, olha, tem que descobrir por que isso está acontecendo. Qual é o sinal que... Tem algum sinal, alguma mudança no mercado que está apontando uma ação que a gente tem que tomar, porque mudou o comportamento do que a gente esperava. Esse é o principal. Agora, voltando à pergunta, comentando, eu tenho, por exemplo, hoje, o pior caso que a gente trabalhou. O cliente tinha apenas 8 meses de histórico. Então, era uma previsão mensal. Existem algoritmos para fazer isso, não é previsão tão boa, mas a gente acaba construindo sim, porque no final, igual, por exemplo, tem um cliente nosso que, sei lá, empresa de varejo que tinha 60 mil itens, 60 mil SKUs. É claro que ali, sei lá, para a maioria dos produtos eu tinha um histórico de venda de 5 anos, mas para muitos produtos que eram novos ou lançamentos, eu tinha produto que tinha menos de 1 ano de histórico. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba pensando em algoritmos que conseguem lidar com situações como essa. Eu gosto até de exemplificar, por exemplo, um case de previsão que a gente fez, que foi justamente, a gente criou um algoritmo que fazia previsão para o varejo, para uma empresa de varejo no Brasil que tem um universo de 60 mil SKUs. Para cada SKU dessa, a gente consegue fazer a previsão de venda mensal. Isso a gente ajuda principalmente a área comercial em pensar em preço promocional que eles têm que fazer. Então, a área comercial sempre tem meta, e isso não vai mudar. Então, quando a área comercial não atinge a meta, a primeira ação deles é mudar o preço. Então, se a meta era vender um produto por R$5 e no meio do mês não chegou a meta, nem 50% da meta, ele baixa esse produto de R$5 para R$2. O nosso algoritmo está ajudando eles justamente, olha, vamos simular, ao invés de baixar de 5, baixa para 4,50, baixa para 3, 3,50, vamos pensar num número que garanta uma margem ainda, mas também garanta a sua meta, e a gente está ajudando nesse contexto. Esse case foi interessante e acho que, até para responder a pergunta, o que aconteceu? A gente fechou contato com outro cliente, que era a indústria de moda, e pensou que ia pegar esse algoritmo e replicar na indústria de moda. E pronto, digamos, teria pouco esforço dentro desse novo caso de uso. E o que justamente a gente quebrou a cara. Por quê? Porque a indústria de moda trabalha totalmente diferente do que a indústria de varejo que vende refrigerante, bala e chocolate. Quer dizer, a gente descobriu que os algoritmos que a gente usava não funcionariam, principalmente porque no varejo um histórico de 5 anos é muito bom para fazer a previsão. Então eu sei que vão comprar mais Coca-Cola no verão, vão consumir canjica no inverno. No caso da indústria de moda, a informação que eu tenho do ano anterior, às vezes até me atrapalha. Por quê? Porque o vestido vermelho que era moda no verão passado, hoje não é mais moda. A moda do verão agora é o vestido azul. Então, o histórico do passado me atrapalha. E justamente por isso, a gente teve que pesquisar na literatura algoritmos que conseguiam trabalhar com um histórico de dados mais curto e conseguia ter um poder de previsão razoável também. Perfeito. Luciano, mais uma pergunta. Quais as ferramentas mais utilizadas num projeto de Machine Learning? Quais as ferramentas? Eu diria, a principal ferramenta, a base,
Aí eu vou falar do aspecto técnico, mas gerencial, eu diria que eu teria que ter ferramentas para interação rápida com o usuário de negócio, com o executivo e com a equipe técnica. Então, hoje a gente usa muito, por exemplo, Slack, Telegram, Teams, canais que facilitam essa interação, porque o tempo todo muito do trabalho é aprendizado com dado e batimento e conversa com a área de negócio, então ferramentas como essa ajudam muito e claro, hoje, pela questão do trabalho remoto e da pandemia, isso está sendo muito recorrente. Mas pensando no aspecto técnico, a primeira ferramenta é algo para o dado. Algo que pensa no dado não só em captura e transformação do dado, mas algo que pense em segurança da informação, gestão, performance, capacidade de integrar com outras fontes de informação, capacidade de readaptação, inclusive, porque às vezes uma plataforma com essa, eu estou pensando num caso de uso hoje que, sei lá, vai cair na mesa de um analista, mas que talvez o próximo caso de uso é uma transação real-time, que o modelo tem que analisar e tomar uma decisão. Então tem que ser uma plataforma que consiga se adaptar e ser robusta em questões como essa. Algo que também tem integração com algoritmos de machine learning. Hoje até se a gente fala o quê? Referência de mercado para machine learning são softwares open source. Então hoje se eu pego os principais players, pega lá o que eu falei de exemplo lá, o Google. O Google, 90% dos algoritmos que eles desenvolvem são através de software open source. O mesmo vale para o Facebook. Por exemplo, esse modelo de previsão que a gente usou para o agronegócio, a gente usou um algoritmo que o Facebook usa para prever a audiência minuto a minuto. A gente adaptou ele para fazer a previsão de consumo de agrodefensivo mês a mês. Então, uma demanda que eu vejo é algo que consiga integrar, uma tecnologia que consiga integrar com esses algoritmos. Tá? Que não pode ser uma coisa estranha. Até porque eu diria que é o grande desafio. Hoje eu tenho muitos players que oferecem eu tenho a tecnologia A que só conversa com um software de machine learning B. E no final, hoje, o grande desafio é conseguir integrar com qualquer tipo de algoritmo, porque o que orienta o algoritmo é orientado pelo caso de uso. Como eu falei para vocês agora há pouco, o caso de uso do modelo de previsão de vendas, eu consegui usar técnicas estatísticas que qualquer software pago ou gratuito hoje tem. No caso da previsão para a indústria de moda, o algoritmo que eu usei só rodava em uma biblioteca do software open source. Então eu tenho que estar aberto e flexível a isso, porque dependendo do caso de uso eu vou ter que ir num tipo de algoritmo que talvez não esteja disponível no software pago, por exemplo. Perfeito. Mas a gente tem mais 3 perguntas aqui. Sobre o case de varejo, qual interface eram imputados os preços? Os mesmos eram recuperados em algum sistema interno do cliente? Como lidaram com a questão do preço de custo versus preço de venda? Tá. Esse caso do preço, a gente tem duas situações. Eu tenho um cliente que o usuário final do algoritmo é o vendedor. O vendedor é versado em quê? O vendedor, essencialmente, a ferramenta que ele usa no dia a dia dele é o Excel. Então, essencialmente, embora tenha um arcabouço todo complexo, um algoritmo, a interface que ele tem hoje para interagir com os preços é Excel, porque, digamos, a gente não impacta em ter que criar mais uma aplicação para o vendedor trabalhar. Então, hoje, para ele aparece uma lista com cada SKU em cada linha da planilha, ele tem o preço cheio, ele aponta o preço que ele quer aplicar e a simulação retorna para ele isso. Tem outros casos que são clientes mais técnicos. Por exemplo, tem um dos clientes da solução de precificação é uma equipe de cientistas de dados que consome esse dado. Ele simula, faz os testes dos preços para gerar um relatório para conversar com o board de precificação. Então, eu diria que a interface aqui é muito mais técnica. São dados, tabelas que ele usa para consumir. Mas eu chego até, por exemplo, a ter clientes, que aí já é um preço dinâmico para a internet, por exemplo, que é muito mais dinâmico mesmo. Você pensa um preço para o mercado, você pensa promoções semanais, internet, sei lá, dependendo do cliente, ele vai querer pensar preços hora a hora ou dia a dia. A interface não é nenhuma interface com o humano, é uma API que consome a transação e cospe de volta o preço ideal que tem que ser executado naquela hora, naquele momento, naquele minuto. Enfim, eu tenho vários sabores de como usar o algoritmo. Você podia repetir a segunda parte da pergunta que eu esqueci?
Claro, ele pergunta como lidaram com a questão de preço de custo versus preço de venda. E também se esses mesmos dados, nesse mesmo case, se os mesmos eram recuperados de algum sistema interno do cliente. Perfeito. Essencialmente é isso. É que a gente fala até que mais que uma solução de especificação, a gente é a solução de otimização do preço. Então, eu diria que para utilizar o que a gente faz hoje, a empresa já tem que ter uma cultura de ter essas informações consolidadas. Eles já têm o preço, o custo do produto e coisas assim. O nosso trabalho é consumir essa informação e sugerir preços ótimos em grande escala, porque justamente também se é um cliente que tem um universo de apenas 2 produtos, não faz sentido usar uma solução como a nossa. A solução faz sentido quando eu estou falando de 60 mil preços, 100 mil preços, 200 mil preços, que tem que ser recalculados num curto espaço de tempo. Aí, essencialmente, a gente pega o que já tem de informação consolidada e aplica no algoritmo. Legal, obrigada. Mais uma pergunta aqui. Você tem algum comentário sobre Process Mining? Entendo que seria associação de processos e ciência de dados. Legal, Process Mining. Essencialmente isso. Até quando na apresentação eu comentei muito de processo, essencialmente hoje a gente consegue aplicar a ciência de dados e o machine learning em qualquer lugar que exista processo. No final, o processo é o quê? É algo que eu espero que aconteça e que, no final, quando eu analiso o comportamento, eu encontro gargalos ou comportamentos que eu não esperava dentro do fluxo. E em muitos projetos nossos, inclusive, a primeira etapa, depois de conversar com o executivo, é entender processos e os dados que são gerados a partir desses processos, para validar o que são os gargalos e até isso orientar a gente a pensar em casos de uso. Até, por exemplo, hoje já trabalhou em questão de processo mining para a área de utilities, empresas de gás e eletricidade. Que outro lugar que fez processo mining? Empresas de varejo também, dependendo do processo de venda. Na verdade, teve uma empresa que a gente trabalhou muito no sistema de logística deles, porque como é um fator crucial deles a logística, até para entregar o produto, coisas do tipo... A mercadoria não sai do pátio se a nota fiscal da mercadoria não tem timbrada a placa do caminhão que está levando a mercadoria. Então, se essa placa está trocada, isso já gera um impacto tremendo lá no sistema de distribuição deles. Então, nosso trabalho foi justamente entender esses gargalos, a área de TI contratou a gente, e apontar, digamos, onde teriam ações mais impactantes em um curto espaço de tempo. Perfeito, obrigada. Mas as duas últimas perguntas aqui. Tem alguma trilha de capacitação sugerida para os iniciantes em Machine Learning? Trilha de capacitação. Olha, eu diria que são várias. Aí eu vou falar do aspecto pessoal para mim. Até o que eu olho em alguém que vai trabalhar com a gente. Que eu diria que se alguém está iniciando, não dá nem para falar que tem experiência de negócio, claro. Mas ele já ter feito alguns estágios e vivido pelo menos a cultura de uma ou duas empresas, para mim é importante. Então, é um conselho que eu sempre dou, olha, quando você está na faculdade e tem a oportunidade de fazer estágio, quanto mais empresas você fizer estágio, melhor. Trabalhar numa indústria, trabalhar numa empresa governamental, trabalhar numa empresa de varejo, entender como que funciona a empresa é muito importante, até porque os nossos projetos, a principal coisa é essa, é entender a cultura da empresa, entender como funciona o negócio para depois pensar o técnico. Então, é uma recomendação. Trilha de aprendizagem, assim, acho que uma coisa básica é conhecer a análise exploratória de dados. Para quem fala um pouco tecnicamente, análise exploratória de dados é um conceito que surgiu nos anos 70, foi criado por um estatístico americano, e, digamos, são os princípios básicos de quando eu vou analisar uma fonte de informação. Então, para qualquer dado que a gente receba, é a primeira tarefa que a gente faz. Então, eu diria que é o beabá de alguém que vai trabalhar com dados. Ótimo, perfeito. E a nossa última pergunta aqui. Se gastarmos um bom tempo no entendimento do negócio, isso otimizará a engenharia de dados e a criação do modelo? Sim, e justamente é o ponto que a gente reforça. Aí eu vou falar, a minha consultoria existe há 5 anos. Os casos de uso que tiverem sucesso foi justamente quando não teve esse trabalho de base
de amarrar conceitos de negócio para pensar depois em engenharia de dados e os algoritmos. Entender o negócio é essencial para qualquer projeto nosso, seja algo de test mining, seja um modelo de previsão, seja um forecast, seja uma análise de churn, enfim, qualquer caso de uso que eu comentei até agora. Entender o negócio é o primeiro passo para isso. Perfeito, Luciano. Muito obrigada, eu te agradeço por responder todas as perguntas, tá? Te agradeço também por todo esse conteúdo, que foi bem rico. Pessoal, passando apenas uns recados finais aqui, a gravação desse webcast vai estar disponível no YouTube da InterSystems hoje ou amanhã, tá? E a gente vai publicar nas redes sociais também, e também vai estar disponível em podcasts nos principais serviços de streaming, tá? E o último recado aqui é que daqui a 2 semanas, no dia 27 de maio, a gente tem o próximo webcast realizado aqui pela InterSystems Brasil, que vai ser apresentado pelo Odilon, com o tema arquitetura de dados, como a InterSystems Iris poderá facilitar a implementação de uma arquitetura de dados, tá? Também nesse mesmo horário, no dia 27. Então, a gente já vai divulgar também na próxima semana o link para que vocês possam se inscrever, tá? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Luciano, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito rico o conteúdo e a gente se vê no próximo webcast. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Estou disponível. Deixei meu contato aqui no slide. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Bom dia a todos.